Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Mesmo assentados, mas com a reverência que a palavra de Deus merece, convido os irmãos a acompanhar a leitura que estaremos fazendo. Deuteronômio, capítulo 6, versos 1 a 9. Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos, os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando. E assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenham cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las a seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Que Deus nos abençoe na reflexão da sua palavra, naquilo que Deus quer mostrar a cada um de nós nessa hora. É muito importante esse momento da oração com as crianças, né? Quando nós enviamos as crianças para o culto infantil, é uma forma de nós estarmos encaminhando para que elas estejam sendo dirigidas pelo Senhor na sequência do culto, que para elas é também o culto. Ele é importante que elas estejam sendo edificadas. Isso tem a ver com aquilo que a gente vai ver de fruto lá na frente. Quando nós investimos na educação espiritual dos nossos filhos, nós vamos tendo noção daquilo que Deus vai fazendo a cada dia na vida deles. Educar filhos não é fácil. A educação de filhos é complicada, né? Quem aqui pegou lá quando saiu da maternidade ou quando registrou a criança no cartório, saiu com uma lista lá de os 10 passos de como criar os seus filhos? Alguém pegou lá ou não? Não pegaram? Porque não existe uma regra, não existe um modelo, não existe a forma certa de criar os filhos. É na hora que nós vamos vivenciando cada dia com eles é que a gente vai encontrando a forma. É claro que a gente tem a base da vontade de Deus, orientação na palavra de Deus, experiência dos mais velhos, nossos pais, e assim a gente vai forjando, né, a educação dos nossos filhos. Mas não é fácil. Receita pronta ninguém tem. Receita pronta de uma família perfeita, né? Não existe. E é importante que a gente pense nisso. Como é que Deus tem um projeto para a família e não nos dá uma receita pronta? Como é que Deus tem um projeto e não deixa claro como é que nós devemos criar nossos filhos? Talvez a gente possa estar pensando assim, ou já tenha pensado dessa forma. Mas a gente tem um manual aqui de fé e conduta que nos ajuda bastante. Que se nós seguíssemos ao pé da letra aqui o que a palavra de Deus fala, talvez as coisas poderiam ser diferentes na vida dos nossos filhos, na vida de muitas famílias. É que tem alguns lugares da palavra que
ela vem apertando muito, né? E a gente fala, viu, isso aí é para aquela turma lá da Bíblia lá, isso aí é para a turma do Antigo Testamento, essa turma daquela época lá, não é para hoje. Os tempos mudaram, os filhos são diferentes, a gente vive no outro mundo. E parece que a gente tenta amenizar um pouquinho, ou flexibilizar aquilo que Deus quer falar, aquilo que Ele mostra. E as consequências são uma educação meio que conturbada. Você já experimentou fazer um pacote quando você vai amarrar com barbante? Né? Tem um que quer fazer para que ele fique bem amarradinho, ou põe o dedo em cima do nó ali para dar um nó para apertar, para não deixar escapar, né? E aí você fala, agora está bem amarradinho. Passou o tempo, começa a ficar frouxo, né? Solto. E você fala, parece que eu amarrei tão bem e não ficou bem apertado. Essa é a sensação que muitos pais têm, de que parece que está tudo bem justinho na educação dos filhos, mas com o passar do tempo parece que vai laceando, vai soltando. Mas só que no barbante lá é a ação do próprio movimento, né? A lei da física aí que há o movimento. Na questão de famílias, na educação dos filhos, muitas vezes somos nós mesmo que somos os culpados por afrouxarmos na educação. Uma propaganda que passou vincular essa semana, eu acho, não sei, por conta do Dia das Mães, perguntava assim, o que você vai ser quando seu filho crescer? Porque uma coisa é você perguntar para a criança, o que você vai ser quando crescer, né? Agora, o que você, pai e mãe, serão quando seus filhos crescerem? Você já parou para pensar nisso? Parece que a educação, a nossa responsabilidade, ela vai até o momento em que a gente consegue controlar. Depois a gente solta da mão, larga da mão, fala, seja o que Deus quiser. E na realidade a gente continua sendo pai e mãe dos nossos filhos. A gente continua com a responsabilidade sobre os nossos filhos. E não importa a idade deles. Nós continuamos com essa tarefa de criarmos nossos filhos na demonstração do Senhor, no caminho do Senhor, nos ensinos do Senhor. Talvez você pense, mas eu não vou falar nada para o meu filho, não vou falar nada para minha filha, já são casados. Nós temos autoridade, nós continuamos pais, continuamos com autoridade para mudar a situação. Os pais, irmãos, segundo o texto bíblico que nós lemos, são instrumentos de Deus para preservar os princípios, valores morais, valores éticos e principalmente os valores espirituais que mantêm o reino aqui na terra. Deus quis que nós, como pais, fôssemos os responsáveis por esses valores. O que acontece é que muitas vezes nós vamos deixando de lado essa responsabilidade. Nós achamos que não temos mais essa responsabilidade. Muitos filhos nascem até por falta de responsabilidade. Fruto de uma emoção, fruto de uma aventura, fruto de alguma situação que escapa do controle e o filho nasce. Mas a responsabilidade já está ali junto. E como é que nós vamos tratar essa situação? A grande responsabilidade de educar os filhos é nossa. E essa educação deve abranger várias áreas da vida dos nossos filhos. O texto diz no Evangelho que Jesus crescia em graça e no conhecimento do Pai, em estatura se desenvolvia. E se nós somos seguidores de Cristo, não é só depois de Cristo, do seu Evangelho, do seu ministério que nós devemos seguir. Mas vejam que Cristo mesmo foi educado de uma forma que seguisse os padrões e valores mandados por Deus. Maria e José tinham uma forma muito especial de responsabilidade com o seu filho. E fizeram com que ele seguisse todos os preceitos, todos aqueles caminhos que eram para ser seguidos por qualquer uma das crianças, como responsabilidade dos seus pais. Nós é que fracassamos em alguns momentos. Nós é que abrimos mão de algumas coisas que são imprescindíveis para que tudo dê certo. E depois a gente vai lamentar aquilo que for o desfecho, aquilo que for o resultado do nosso trabalho. Eu quero abordar com os irmãos
3 áreas importantes da vida dos nossos filhos e que são responsabilidade de cada um de nós como pais. E eu quero destacar que não é só para as mães nessa noite a palavra, mas é para mãe e pai, para todos nós hoje, que temos filhos, como é que vai ser essa nossa responsabilidade. E vocês viram que o texto que nós lemos, Deus fala com o povo, não somente a respeito dos filhos. Olha o versículo 2. Temam o Senhor nosso Deus, você, os seus filhos e os seus netos. Ou seja, nós, nossos filhos e nossos netos devemos temer a Deus. O temor do Senhor não é só para que meu pai e a mãe já vão para a igreja, ora por mim lá, pai, ora por mim lá, mãe. O temor do Senhor é por todos. Deve ser feito por todos. E dentro desses 3 aspectos que eu quero destacar, eu quero fundamentar o aspecto educacional. Aquilo que Deus quer que nós estejamos fazendo como educação. O primeiro aspecto é o aspecto da educação bíblica. A importância da educação bíblica para os nossos filhos, para os nossos netos. Pense agora, não precisa responder, pense no seu coração. Seu filho, sua filha, tem recebido uma educação bíblica fundamentada? Analise, tente medir o grau de conhecimento de Deus, da palavra de Deus, pelo seu filho, pela sua filha. Você consegue medir? Será que nós, como pais, temos essa noção do quanto nossos filhos conhecem a Deus e temem a Deus segundo o mandato bíblico, segundo esse mandamento do Senhor? Será que eles conhecem? Se não conhece, a falha é de quem? É do pastor? É da igreja? É do professor da escola dominical? É do professor do culto infantil? De quem que é a falha? Se eles não têm um conhecimento bíblico. Olha o que o Senhor falou. Vou ler de novo, irmãos. Temam o Senhor, nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Senhor, livra a minha família de todo mal. Senhor, cuida do meu filho que foi para a escola. Senhor, cuida do meu marido que vai trabalhar. Senhor, cuida da casa, cuida lá. A gente gosta de fazer essa oração, né? Livra de todo mal, Senhor. Parece que a gente quer abranger toda aquela possibilidade de acontecer algo ruim com os nossos filhos. A gente quer que Deus cuide, mas nós não cuidamos. A gente quer que Deus tome conta, mas nós não somos cumpridores daquilo que Deus falou para fazer. Não dá para começar de trás para frente. Não dá para falar, seremos todos felizes por resto da nossa vida quando cumprirmos como tememos o Senhor. Primeira coisa que Deus fala através do seu servo aqui: temam o Senhor. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, diz o texto de Provérbios. Revelam prudência àqueles que o praticam. Parece que a gente não tem mais medo de Deus. Parece que a gente não teme mais o Senhor. Parece que a gente não tem mais o temor de que coisas ruins podem acontecer sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Parece que as coisas estão frouxas, como a gente falou do amarrado, do barbante. Deus não é tão ruim assim quando fala, não. Isso está acontecendo é por falta de o problema ali. O problema é meu filho, o problema é minha nora, o problema é meu neto, o problema é... A gente arruma um monte de desculpa, de argumento para justificar aquilo que está acontecendo errado na vida da gente, na família da gente, porque a gente esquece de ver se a gente está cumprindo aquilo que Deus quer. A palavra de Deus é verdade. Perdão. A palavra de Deus é verdade, o texto do nosso moto da escola dominical. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Senhor, santifica meu filho lá. Senhor, santifica minha filha lá. Tudo para Deus, né?
Joga tudo para o Senhor. Mas o texto do Evangelho de João 17 está no imperativo, para que nós estejamos nos santificando no Senhor. Nós que precisamos santificar as nossas vidas, nós que precisamos ter vidas santas. A tua palavra é a verdade. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia junto com a sua família? Eu estou meditando no meu coração também. A palavra vem também para o meu coração. Devocional. Chega no final do ano, aí compra para mim, pastor. O senhor vai na livraria, o senhor vai pegar R$1. Quem vai no congresso, traz um para mim, eu quero um devocional. Beleza, traz o devocional. Fica lá guardadinho lá, ó. Manancial do deserto, no cenáculo, cada dia, fica lá. Leia juntos. Se não dá para ler com todo mundo junto, pelo menos o casal. Fundamentar. Temam o Senhor. Temam os mandamentos do Senhor. E tudo te irá bem. Vocês serão felizes, vocês vão possuir tudo aquilo que precisa. Vida de prosperidade, vida de bens, depende da forma como nós nos dedicamos à palavra do Senhor. E o texto diz que Ele nos ordenou e que nós devemos ensiná-las com persistência. Vocês viram de que forma que Deus trabalha essa questão? Eu podia falar, viu, ensina para os seus filhos e para os seus netos. Ponto. Simples assim, não é? Você é crente, ensina para o filho, ensina para o neto. Canta um corinho lá, 3 palavrinhas só, né? Canta alguma coisinha, pronto, já está ensinado. Conta a história de Davi, de Golias, belezinha. Olha o que o texto fala. Guardem sempre no coração as leis que eu estou lhes dando hoje. O coração está cheio de tanta coisa. O coração tem estado cheio de tantas coisas, menos da palavra de Deus. Menos daquilo que é princípio de Deus. Se fosse só no coração, li, guardei no meu coração. Tem até os textos que falam, guardei a tua palavra no meu coração escondi, né? Para eu não pecar contra ti. Tinha um corinho que a gente cantava. A gente esconde tão bem escondido que a gente não acha mais depois. Ele continua, não deixem de ensinar aos seus filhos. Ensinar hoje, amanhã parar de ensinar, deixou de ensinar. Falar hoje, não falar amanhã, deixou de ensinar. Traz na igreja hoje, não traz no domingo que vem, deixou de ensinar. Nós precisamos ter sequência. Estava falando para mim, pastor, vamos ver se a gente monta uma estratégia de dar continuidade a esse trabalho. Estava bonito hoje aqui na frente, né? Estava muito bacana. Mas não precisa de estratégia da igreja para isso, não. Isso é obrigação dos pais. E segundo o texto aqui, dos avós também, né? Interesse nosso para que os nossos filhos sejam abençoados. Não deixe de ensinar. Repitam essas leis em casa e fora de casa. Nós estamos em viagem, né? Nós estamos em passeio, esquece, a igreja ficou lá. Quando você vai passear, você leva a sua Bíblia? A Bíblia fica lá em casa, pastor. Então eu estou de passeio, estou de férias. Férias da igreja, férias de Bíblia, férias de tudo. Não pode se apartar da palavra de Deus, dos ensinos do Senhor. Mas fala mais. Quando se deitarem e quando se levantarem. Hora para dormir, quando acordar, hora de novo, hora para sair de casa. E esqueci de oração. Saímos correndo hoje atrasado, não fiz oração. Tomei o café e não deu tempo de agradecer o café. Será que nossos filhos oram? Não sei se você viu ontem, passou uma reportagem sobre Betel no jornal da região aqui.
sobre mães, e apareceu a mãe social lá, a Rose, lá de Betel, falando sobre as crianças. E aparece ali as crianças de Betel sentadas ao entorno da mesa, orando, agradecendo a Deus. Betel não pode ter um culto confessional, porque a entidade ela é de uma igreja, mas ela não pode ensinar uma determinada religião. Mas não deixa de fazer aquela oração, ensinar aquelas crianças a agradecer ao Pai. Quantos adultos não gostam de orar porque nunca foram ensinados a orar? Não tem a iniciativa de orar porque não foram ensinados a orar. Vai mais, ele fala para insistir. Amarrem essas leis nos braços. Tem gente que carrega a fitinha do Senhor do Bonfim, de Nossa Senhora Aparecida nos braços, né? E as palavras, a gente amarra também, não? Põe uma fitinha para não esquecer que tinha que fazer devocional hoje. Será que a gente faz alguma coisa que aqui é o extremo, né? Já pensou a gente tudo amarrado com o braço cheio de lembretes, cheio de versículo para decorar? As irmãs estão fazendo lá o curso da PEC, tem umas fitinhas lá no meio da Bíblia, lá, né? Cheio de fitinha. Põe fitinha em tudo quanto é canto, para lembrar, para decorar. Eu não posso esquecer de falar do amor de Deus para meus filhos hoje. Eu não posso esquecer de orar com eles hoje. Ninguém vai para a cama sem antes orar. Muitas crianças estão indo para a cama assistindo Babilônia. É Babilônia o nome da novela? Assistindo Zorra Total. Assistindo tantas coisas ruins, tantas coisas ofensivas aos princípios, valores que Deus falou, olha, cuide desses valores. Tem muitas crianças que têm horário para ir ficar na internet. Mais uma hora só, hein? Você já pensou se fosse, olha, mais uma hora só estudando a Bíblia, e depois vai dormir, tá bom? Chega de Bíblia, muita Bíblia vocês leram hoje. Fica no celular, fica no tablet, mas não fica na Bíblia, não fica na palavra de Deus. E a gente quer ser abençoado. Senhor, cuida da minha família. Senhor, abençoa meu filho. Deixa a prova que ele vai fazer. Qual foi a coisa que você fez ontem, antes de deitar para descansar para o dia da prova? Fiquei na internet, Facebook, WhatsApp. E a palavra de Deus? Que lugar que ela ocupa aí? Mandei umas mensagens, eu compartilhei umas mensagens lá. Nem viu que era mensagem espírita, mensagem, nada contra, os padres são cristãos também como a gente, mas do padre, que muito bonito, a mensagem é linda, mandei, compartilhei. Que tal escrever do seu próprio coração aquilo que você está sentindo a respeito de Deus, colocar lá? Até porque no Facebook é isso, né? No que você está pensando, né? Nesse momento. Aí eu vou lá e colo o pensamento do outro. É o que o outro está pensando. É o que o Danese lá, que escreveu, que publicou. Bonita mensagem, mas ele pensou. E você? O que você está pensando? O que você vai publicar? O que seus filhos estão publicando? Será que a gente está zeloso, olhando o que eles estão fazendo? Importante. Mas não para aí, né? Não fala só de amarrar nos braços. Amarrar na testa. Pensou os crentes, tudo com faixinha na cabeça aí. Ó. O que é isso? Não, é para eu lembrar dos ensinamentos que eu tenho que passar para o meu filho. Deus vai nos extremos. Deus vai com toda a força, chamando a nossa atenção. Mas não para. Escreva nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Que você não coloque no batente, mas você tem colocado no espelho do banheiro lá para o seu filho, a hora que acordar, dê um versículo lá para ele, não? Na geladeira, na comida que ele vai esquentar, a hora que ele vai chegar da escola, está lá um versículo lá para ele. Na agenda da escola, do dia. A gente não desenvolve ensinamentos, formas de ensinamentos.
Você não precisa chegar nesse extremo aqui que Deus colocou. E olha que Deus estava forçando a barra porque o povo ia ser abençoado, estava prestes a receber o melhor. Será que a gente não está também prestes a receber o melhor? E está descuidando dessa prática? Muitas vezes nós queremos que a igreja, em 1 hora de encontro por semana, seja a responsável pela formação bíblica da vida dos nossos filhos. Eles são nossos filhos. São filhos da igreja porque são família de Deus também. Mas são nossos filhos. Nossa responsabilidade. Nós precisamos cuidar. Nós precisamos estar atentos a essa educação bíblica. Seu filho tem uma Bíblia? Ele tem no celular lá, pastor. Falei para vocês aqui, né, que lá nos Estados Unidos o pastor Caio esteve lá recentemente e falou que todos usam realmente um tablet lá ou um celular, mas a Bíblia impressa está no lado do jovem lá. O jovem não vai para a igreja sem a Bíblia impressa. O celular ele pode até ajudar para manusear, para encontrar facilmente, mas o que vale a pena, o que está na mão e o que é oficial é a palavra impressa. Se os nossos filhos não têm, se o seu neto não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia para ele. Dê uma Bíblia de presente para o seu neto, para o seu filho. Melhor presente que você pode dar. Faça a sua parte. A segunda área da educação especial para os nossos filhos é a área social. Nós precisamos preparar os nossos filhos para viver em sociedade. Eu falei para vocês na quinta-feira, para quem estava aqui, eu tinha vindo de uma reunião na quarta-feira de pais que a gente teve, uma reunião pesada, forte, porque a gente teve que falar muita coisa com os pais. E interessante como os filhos estão sem nenhum tipo de regra de conduta na sociedade. Se estão fazendo o que estão fazendo com professores, com as escolas, com as propriedades alheias, quando picham, é porque não tem valor nenhum sendo colocado dentro das suas mentes, nos seus corações. A família está desestruturada. Os filhos estão sem referência. Pais que quebram regras, pais que não seguem regras e que demonstram para os seus filhos que vale tudo. E essa é uma educação especial. Precisamos ensinar os princípios básicos de respeito, respeito às autoridades. E se os filhos não estão respeitando as autoridades, é porque não respeitam seus pais. E isso é mais grave. Eu já tive alunos de 7 anos de idade na escola, enfrentando e batendo nos pais na nossa frente. Se nós não colocarmos regras, se nós não falarmos para os nossos filhos, se nós não definirmos o papel, quem é quem dentro da família, nós vamos sofrer com isso. Se você for permissivo com seu filho, numa idade mais tenra, não tenha dúvida que, chegando à adolescência e juventude, eles vão te enfrentar. Mas pastor, foi criado na igreja, ia na escola dominical. Mas se você é permissivo, permissiva, se o filho não tem limites, não vai aprender a viver em sociedade. Eu trabalho num modelo de escola diferente, o netinho também estuda numa escola do mesmo modelo que eu trabalho. É uma escola dentro do programa de ensino integral, onde o princípio dos alunos, o que está se propondo para o aluno é que ele se torne um aluno autônomo. Ele é a figura principal da escola. Ele é um aluno protagonista, não é isso, Netinha? O aluno protagonista, ele vai fazer a sua história, mas ele sabe que o futuro dele depende do estudo dele. Os pais estão dando todas as condições para que ele seja um protagonista, seja alguém de sucesso na frente. Mas depende dele.
os pais não apoiam. E ele tem que aprender responsabilidade. Nessas escolas a gente ajuda o aluno a aprender a ter compromisso de horário. O aluno que chega atrasado na escola, que o pai incentiva ele a faltar da escola, o que ele está ensinando para esse filho? Que quando ele for mais velho, tiver um emprego, ele pode chegar atrasado também no emprego. Ele pode faltar o dia que ele acha que não tem problema. Está chovendo hoje, está frio hoje, não vai. Olha os valores que nós estamos ensinando para os nossos filhos. Cumprir regras. É a sociedade. O Estatuto da Criança e Adolescente prevê que os pais são responsáveis pelos filhos até terminar o curso do ensino fundamental, até 18 anos. Ele queira não ir para a escola, você tem que mandar, não, ele não tem que querer. A gente chama os pais, eu chamo, mas ele não quer vir. Ou então eles ficam sozinhos para se acordarem sozinhos. O aluno chegou 10:50 essa semana na escola, porque não acordou. Eu falei, mas precisa falar para sua mãe quando ela sair, para deixar você já mais ou menos acordado. Não, mas minha mãe estava em casa, estava dormindo. A criança tem que se acordar sozinha, com os pais dentro da casa. E mandou o filho para a escola sozinho. No mínimo tinha que ir junto. Olha, está aqui, nós nos atrasamos, rodamos, pode acontecer, né? Não. Os filhos estão à mercê da própria sorte. Olha o que nós estamos formando como cidadão para o mundo. Olha o que vem pela frente. Profissionais com os quais nós vamos precisar, que não tem responsabilidade. Você vai precisar de um médico que não vai ter muito compromisso. Vou parar a cirurgia agora porque deu meu horário agora de almoço, então fecha aí, vamos embora. Não tem compromisso. Você vai pedir para fazer um projeto, lá o engenheiro fala, foi o que deu para fazer. Eu errei no cálculo, mas isso aí depois conserta. Você vai morar numa casa construída dessa forma? Profissionais que estão largados. Por quê? Os filhos não estão preparados para viver em sociedade. Briga na rua, briga no trânsito, briga em estádio de futebol. E a vida não tem valor. Por quê? São formados dessa forma. Não estão preparados para viver em sociedade. Porque as famílias não ensinam a viver em sociedade. Os nossos filhos estão preparados para viver em sociedade? Ou você ensina o seu filho, fura a fila também, filho. Seja tonto dos outros lá, não. Esse é o princípio bíblico, o princípio cristão, para um jovem viver em sociedade? Filho, ataca as menininhas lá. Você é homem. A gente vê muito isso. E fico muito triste quando vejo famílias cristãs ensinando isso. Quando jovens, adolescentes, cristãos não têm princípios e valores, dão trabalho para a sociedade, respondem aos mais velhos. Já vi em igreja jovens conversando e a hora que o diácono chega para chamar atenção, vou contar para o meu pai. O pai é o presbítero. O que você está chamando a atenção do meu filho aí? Coloque-se no seu lugar, diácono, como se tivesse uma hierarquia do diácono ficar abaixo do presbítero, né? Você não está enxergando que eu sou o presbítero? O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Muito obrigado, dá licença, bom dia, por favor. Isso não saiu de moda, viu, gente? São valores da educação social para que a gente tenha uma sociedade diferente e diferenciada. Nós, muitas vezes, somos a própria referência da falta de respeito. Não respeitamos a privacidade do outro. Não respeitamos o espaço do outro. E queremos o quê? Nós vamos gerar filhos sem compromisso, sem devido preparo para viver em sociedade. Os nossos filhos deverão ter papel fundamental no processo de mudar a futura geração. Estamos sofrendo com a corrupção, estamos sofrendo com de emprego, estamos sofrendo com a inflação alta. Quem que vai resolver isso? O filho do outro?
Nossos filhos podem fazer esse papel também. Nossos filhos devem buscar um papel diferenciado na sociedade. E a gente precisa ter orgulho do que se tornaram os nossos filhos. O terceiro é a educação profissional. Como pais, nós temos a responsabilidade de educar profissionalmente os nossos filhos. E algumas pessoas não dão a importância para a formação profissional dos seus filhos. Tem pais que nem ao menos conversam com seus filhos para saber o que eles querem ser. Não estimulam, não acreditam nos sonhos de seus filhos. O ex-presidente dos Estados Unidos, George Bush, teve uma secretária, o nome era Condoleezza Rice. Essa secretária negra veio de uma família simples, família pobre. Foi criada numa época em que o negativismo para o negro era muito grande. O negro não teria futuro dentro de uma nação de primeiro mundo. Mas o pai dela acreditou no seu potencial e falou: você vai ser alguém importante na vida, minha filha. Faça a sua parte que as coisas virão. E ela se tornou a secretária do presidente dos Estados Unidos, vindo de uma família humilde. Você acredita que seu filho, sua filha possam ter um futuro diferenciado? Você tem pensado nisso? Ou você tem se conformado com o que ele já é? Tá bom pro gasto, pastor. Esse menino não quis saber de estudar nunca. Esse menino não quis saber de nada. Temos que sonhar para os nossos filhos o melhor. O melhor. Fazer a nossa parte, segundo o ensino bíblico. De todas as maneiras ensinar, de todas as maneiras lembrar, de todas as maneiras estar apontando para a direção. E como eu disse no início da nossa mensagem, nós somos pais e mães para a vida toda. Essa propaganda ela termina assim, com mães, foi para mães, né? Mães falando assim: eu nunca tinha pensado nisso, no que eu seria quando meu filho crescesse. Nunca pensei nisso, não tenho essa resposta, talvez, né? Mas os próprios filhos dando respostas e aquelas crianças de uma forma muito espontânea falando: ela vai continuar sendo minha mãe. Ela vai continuar sendo minha mãe. E aí a pergunta é: para que ela vai continuar sendo sua mãe? Para que eu possa cuidar dela. Para quando ela for bem velhinha, eu esteja ali do lado dela, penteando o cabelo dela, cuidando dela. O texto ele é muito claro quando diz: tema o Senhor nosso Deus, você, seus filhos, seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. E o tempo fala mais para frente que tudo correrá bem para vocês. Olhando para os seus filhos, vocês têm a certeza de que eles continuarão sendo realmente seus filhos, que vão cuidar bem de vocês, que estarão trazendo alegria para vocês? Dá tempo de corrigir, dá tempo de mudar, se não estiver caminhando dessa forma. A gente precisa acreditar, confiar. Esses sermões que nós estamos pregando nesses domingos são sermões baseados nesse livro, que eu vou dar um devocional para cada família nessa noite. Ele fala a respeito da família inabalável. A família que não vai sofrer abalo. A família que não sofre abalo é a família que pensa naquilo que Deus deixou como ensinamento e mandamento para se cumprir. Aqueles que caminham segundo esses princípios terão vida feliz na frente. O futuro,
aquilo que está por vir, vem com tudo de bom. Porque não há esquecimento daquilo que Deus ensinou, daquilo que Deus desejou para esses que se mostram, se comportam de forma abençoados e abençoadores. Que nessa noite a gente possa ter pensado, se a gente está errando, se a gente errou em algum momento na educação dos nossos filhos, não passando esses princípios, não sendo insistente, não sendo aqueles bastante enfáticos em ensinar os princípios do Senhor para a vida dos nossos filhos, que a gente possa ter oportunidade de correção, de mudança. Não desistir nunca dos nossos filhos, não desistir nunca da nossa família, mas ter coragem para mudar se for preciso. Ter coragem de ter postura mais firme, porque uma estrutura inabalável de um edifício, por exemplo, está no fato de ter um alicerce bem feito, pilares, colunas de sustentação que não vibram, não balançam, porque estão de forma firme construídos e por isso se tornam inabaláveis. Para que a família não sofra abalo, ela tem que estar estruturada em pilares, em colunas fortes. Colunas e estruturas para que aguentem bem o puxado da vida. Porque o inimigo ele não facilita. O inimigo ele não facilita em nenhum momento a nossa jornada. Mas Deus nos ama. Deus está com o seu olhar voltado para a família. Queria que a Nani viesse aqui à frente. Nós estamos oferecendo para cada família esse devocional. Então, eu vou pedir para que as mães venham aqui à frente, representando as famílias. Cada mãe vem aqui representando. Que queira ter uma família inabalável, venha buscar um devocional. Vem aqui, vai pegar o devocional e vai ficar aqui na frente. Um pouquinho que a gente vai orar. E a Nani vai fazer a entrega de um exemplar desse devocional. Nós já começamos a campanha, mas você pode continuar fazendo a leitura do texto, pode começar, não tem um prazo para terminar. É importante que você pense na sua família, você pense naquilo que você deseja para a sua casa. Mesmo que os filhos não estejam mais dentro da casa, mas continuam sendo os nossos filhos. Leiam com muito carinho, leiam como casal, leiam como filhos. Aproveite e faça um momento para que isso possa surtir o efeito.